Então, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando os seminários de estudos literários e culturais, o nosso evento CELC. Mais uma vez, gratidão à participação a todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu sou a professora Ivana Martins, para quem ainda não me conhece, docente do programa de pós-graduação PROGEL, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje teremos o prazer de ter um encontro especial. Feliz Dia dos Namorados, das namoradas. E hoje os seminários serão especiais nessa data tão linda, tá? Então, hoje, a gente vai ter aqui a participação, né, de 3 seminários em 2 blocos organizados. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer mais uma vez a toda a comissão organizadora do CELC. Este evento é um evento organizado por todos os mestrandos e mestrandas do PROGEL, que estão cursando a disciplina de seminários avançados, né? Faz parte da linha 2, no eixo de literatura, mas eu gostaria de destacar os nomes da comissão organizadora, que organizaram todos os processos. A Maria Márcia da Silva, o Muriel Prado de Melo Júnior, a Rafaela Nicásio da Silva Lopes, Robério Gomes, a Tânia Maria Nava. Gratidão aos mestrandos e às mestrandas e todos da turma que fazem esse evento maravilhoso, tá? Então, a disciplina, né, que estamos aqui ofertando neste primeiro semestre, é uma disciplina intitulada Seminários Avançados em Análises Literárias, Culturais e Históricas. Este evento surgiu em função dessa necessidade da gente estar compartilhando as experiências, as aprendizagens, as leituras dos mestrandos e das mestrandas. Hoje nós estamos no nosso 3º encontro, hoje dia 12, especial, 12 de junho, e a gente vai continuar com esses encontros até o dia 26 de junho, onde a gente tem o encerramento dos seminários CELC, né? Hoje nós teremos 3 seminários que irão discutir abordagens sobre as conexões dialógicas entre literatura, letramentos digitais, letramentos literários, multimodalidade, formação docente. A dinâmica será, como de sempre, a apresentação em 2 blocos. Inicialmente, nós teremos um bloco com os 2 primeiros seminários de hoje, depois faremos um pequeno intervalo e, em seguida, teremos o 3º seminário. Eu gostaria aqui de convidar o mestrando do PROGEL UFRPE, o professor Robério Gomes, que estará realizando aqui a mediação desse primeiro bloco de seminários de hoje e fará a apresentação dos palestrantes, das palestrantes que estarão hoje conosco. Robério Gomes é mestrando do programa PROGEL UFRPE, o Programa Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, desenvolve pesquisas na área de análises literárias, culturais, históricas, é licenciado em Letras, Português, com habilitação em Inglês, pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e durante a graduação desenvolveu diversos projetos na universidade, participou inclusive de projetos de ensino, foi premiado em primeiro lugar na 24ª Jornada de Iniciação Científica da Unicap, na área de Linguística, Letras e Artes, e tem interesse na área de aquisição de linguagem, e é professor da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica. Seja muito bem-vindo a esse processo de mediação, Robério. Muito bom contar com a sua participação aqui nesse evento. Fique à vontade para você fazer a apresentação das nossas palestrantes de hoje, do primeiro bloco. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a professora Ivanda e agradecer pela apresentação. Gostaria também de cumprimentar as palestrantes de hoje, a Manuela, que será a próxima mediadora do próximo bloco, e a todos que estão presentes nesta tarde. Gostaria também de agradecer a oportunidade de mediar os seminários de hoje. Então, hoje começaremos mais um dia de discussões e de aprendizagens do primeiro CELC, Seminários de Estudos Literários e Culturais. Só gostaria de ratificar que as apresentações serão divididas em 2 blocos, e o primeiro bloco vai começar agora. Eu gostaria de informar que, ao longo das apresentações, quem tiver alguma dúvida ou colocação poderá deixar escrito no chat, que ao final do bloco de apresentação eu abrirei espaço para que os palestrantes respondam às perguntas, ok?
Então, o primeiro seminário, intitulado Literatura, Letramentos Digitais, Multimodalidade e Formação Docente, será apresentado por Ione Oliveira, que é recifense, mestranda em Estudos da Linguagem, possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduada em Pedagogia pela Universidade de Anhanguera, pós-graduada em Educação Especial Inclusiva, é pós-graduada em Neuropsicologia e Problemas de Aprendizagem. Atualmente é professora técnica educacional na Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco, como também atua nos eixos de acessibilidade, direito, inclusão, adaptação e flexibilização curricular de estudantes com deficiência. Possui experiência em atendimento terapêutico ocupacional, atendimento educacional especializado, Libras, surdez e ensino. É pesquisadora na área de aprendizagem e metodologias ativas para alunos neuroatípicos e eficácia docente. Integrante de projetos de pesquisa docentes em diversos âmbitos em práticas didáticas e formadora na editora Espiral. Ione ama a cor roxa e joga vôlei. Ione, passo a palavra para você. Boa apresentação. Olá, gente. Boa tarde. Agradeço a cordialidade de Roberto desde sempre para comigo. Agradeço também a todos do programa que fazem parte do programa Progel, em especial a professora Ivanda, por estar potencializando a nossa aprendizagem através desse seminário. E como exercício de bons professores, apresento o meu sinal na comunidade surda. Tem essa configuração de mão. Na língua de sinais, a gente usa esse formato com as mãos, né, chamado configuração de mão. O meu sinal foi dado fazendo alusão ao meu segundo nome, que é Regina. E aí, também menção ao meu cabelo. Hoje eu estou utilizando tranças na altura da cintura. Uma parte do meu cabelo está colocada sobre os meus ombros. Estou utilizando a camisa de mangas curtas, de gola alta, óculos. Sou uma mulher preta, cis, de estatura baixa. Atrás de mim tem uma parede na cor branca. E estarei agora repassando o meu slide. Só um minuto. Todos conseguem visualizar a tela? Sim, Ione. Pronto, obrigada. Vou precisar desse retorno, porque agora eu não consigo visualizar as telinhas. Na tela aparece o primeiro slide da minha apresentação. Observa figuras geométricas como triângulos, semicírculos, circunferências nas cores azul escuro, azul claro, amarelo, laranja, trazendo a identidade visual desse seminário, que é o CELC. A sigla se encontra na parte superior desse slide com a cor laranja, em seguida a tradução do que seria essa sigla, que Seminário de Estudos Literários nas cores azuis. Em seguida, a gente tem também na cor azul os eixos temáticos propostos para essa discussão: literatura, letramentos digitais, multimodalidade e formação docente. Embaixo, encontra-se meu nome completo, entre parênteses, a sigla da Universidade Federal Rural de Pernambuco. No rodapé desse slide, encontra-se a logomarca da universidade, o símbolo da universidade e o símbolo do programa. Essa identidade visual vai fazer parte da maioria dos slides. Então, focalizando o objeto proposto para hoje, né, nessa explanação, que são esses eixos temáticos, achei por bem trazer um enfoque com essa linguagem da tela. E aí encontra-se esses eixos em destaque a ponteira do mouse com uma mãozinha. Assim, quando a gente está pesquisando, né, na tela, com o uso da tela, a gente encontra layouts, né, interface. Então, no primeiro momento, trouxe um buscador de informações na internet
com esse primeiro eixo temático, literatura. Depois a gente vai entender o porquê disso, com essa sobreposição de tela escrito simbólico. Nós, enquanto pesquisadores, educadores com licença, a gente precisa saber qual é o suporte teórico que a gente vai adotar. Lembrando que esse suporte teórico que a gente escolhe, né, vai adotando nas nossas pesquisas, eles nos fornecem uma lente. E a lente escolhida por mim e também problematizada em outras apresentações na disciplina é através de Cândido. Cândido, ele coloca a literatura num patamar mais amplo possível, trazendo todos esses atravessamentos históricos, políticos, sociais, distanciando daquela perspectiva que a gente tinha só do campo, do ponto de vista linguístico. Então, Francinalva trouxe isso semana passada, Alessandro, também Rafaela dialogou bastante sobre essa perspectiva de Cândido, e eu achei interessante trazer essa citação, quando ele coloca que todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis da sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes navegações. Nota que ele traz todo um percurso de onde a gente pode encontrar a literatura. Outro ponto interessante nessa lente de Cândido, que ele coloca a literatura como um direito básico, que através da literatura também a gente pode humanizar. Então, ao lado desse slide, dessa citação, mais precisamente, encontra-se uma foto com um livro aberto, onde as páginas estão nos tons pastéis, fazendo alusão dessa exploração através das grandes navegações. Então, a caravela, com esse mar revolto. E é importante nós, enquanto educadores, estar pensando quais elementos a gente vai adotar para estar discutindo e utilizando essa literatura como meio, né? Todo o processo de ensino, ele tem uma intencionalidade. Então, é preciso refletir como a gente vai trazer isso. Mais para frente, trarei novamente uma outra perspectiva sobre essa questão da literatura. Seguindo com o que foi proposto, se a gente puder utilizar o nosso buscador para estar procurando o conceito de letramentos digitais, retomo essa perspectiva de utilizar uma segunda tela sobreposta, escrito simbora, com ênfase com a mãozinha direita indicando esse clique para a tela. Eu escolhi a lente de 3 autores, né? O Dudley, Huxley e Pagel. Eles referem que esses letramentos digitais são habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital. Muito discute-se sobre esses processos de escrever e ler na tela, mas também a gente tem que entender que são processos. Chartier, no livro do Leitor ao Navegador, a gente percebe isso, que essa não foi a primeira revolução. A própria criação do livro, do processo de escrita, tiveram vários atravessamentos, mas é importante que a gente não perca de vista a questão de uma necessidade social. Hoje a gente está discutindo a questão dos letramentos digitais, mas no final da tarde a gente vai também estar vendo a perspectiva dos letramentos literários. Então, quando a gente fala dessa lente, né, sobre esse uso social, a gente precisa pensar numa perspectiva mais ampla. Ao lado dessa citação, consta uma imagem de uma pessoa que está impregnada por emotes, símbolos que fazem alusão a um pouco que a gente vivencia. Às vezes, alguém pode pensar assim, mas isso é muito distante. Há uma deturpação do que seria esse processo de escrita na tela, ou então tenta se distanciar. Mas é algo que já está nos nossos mecanismos sociais, né? Na imagem,
eu disse assim, quando eu vi essa imagem, eita, a tecnologia está impregnada do pescoço até o fio do cabelo, porque a gente observa nessa imagem elementos como o uso de mensagens, a aquisição de compras na internet, né, faz referência ao carrinho do supermercado, a um check-in, por exemplo, que você pode fazer quando estiver fazendo uma postagem nas redes sociais, ou até mesmo um diálogo, o agendamento de um evento, de uma atividade através do Google Agenda. Então, são coisas que a gente faz e não percebe, né? Quem poderia imaginar que hoje a gente poderia estar tendo acesso a teleconsultas? E cada plataforma vai demandar da gente uma habilidade. Então, eu trago agora essa perspectiva dessas habilidades, né? Diante dessas necessidades sociais, fazendo uma busca no conceito de multimodalidade. E a gente vai entender que todos esses temas, eles têm atravessamentos muito fortes. O pessoal da tecnologia, né, os nossos amigos de sistemas de informática, né, os nossos amigos de TI também, eles falam que para a gente estar trabalhando com essa perspectiva da tela, a gente tem configurações, organizações entre 0 e 1. Aí, poxa, você vê um aplicativo e nem imagina, né? Que são coisas simples, combinações simples, mas que se der algum erro, tem um bug na tela e a gente não consegue entender. Então, para essa lente, né, adotada para entender esse conceito da multimodalidade e vocês conseguirem acompanhar esse raciocínio em relação a esses atravessamentos, eu trago a lente da autora Ribeiro, né? Anelisa Ribeiro. Ela fala que a ideia de multimodalidade, esse termo é um empréstimo linguístico, mas também que é bastante difundido pelos pesquisadores da semiótica, da linguística sistêmico-funcional. Nessa linha da semiótica, uma autora que também é bastante, como é que eu posso dizer, referência, que é uma referência na área, é a Lúcia Santaella. Mas o que seria esse processo, esse conceito de multimodalidade? A multimodalidade, trazendo essa nossa referência de estar adotando uma lente, ela permite que a gente possa enxergar um texto como inteiro, uma composição toda, e não necessariamente estar quebrando em partes. A multimodalidade, ela faz com que a gente consiga ler textos diferentes sem estar preso às amarras de uma estrutura linguística puramente verbal. Através da multimodalidade, a gente pode ter acesso a imagens, sons, movimento. Então, veja que riqueza. Como é que a gente poderia pensar que um texto ele pudesse trazer tantas possibilidades para estar assimilando conhecimento, ou então para estar se expressando ou problematizando? Pensando nessa perspectiva de habilidades específicas e dessa linguagem multimodal, eu trago a autora Roxane Rojo. Ela fala que para a gente entender esse fenômeno da multimodalidade dos textos, né, contemporâneos, isso demanda da gente habilidades específicas, como a gente viu anteriormente. Mas que essas habilidades específicas e distintas, elas servem para produzir e compreender significativamente como os modos que compõem um texto. Então, trago esse esquema. Para mim está parecendo um pouco não tão nítido a imagem, mas você consegue entender que a multimodalidade a gente precisa utilizar uma lente panorâmica, porque ela envolve essa questão de texto, das imagens, da animação. O tempo todo o leitor está fazendo escolhas na tela, e isso demanda um layout diferente, botões diferentes, formatações. E essa linguagem multimodal também traz uma outra ideia, né, de Roxane, que é a ideia do lautor, né? Esse leitor da tela, ele não é um agente passivo, ele também tem autonomia, ele também pode se posicionar
e a gente vai fazendo esse percurso, né, essa navegação, como já foi colocado até em outros seminários. Né? Um exemplo que a gente pode trazer de textos multimodais são os infográficos, os anúncios, cartoons, tirinha. Nessa charge específica foi utilizado, inclusive, em uma questão do Enem, né, o Exame Nacional de Ensino Médio, onde faz uma sátira sobre o que seria essa rede social. Né? Tem uma rede, algo bastante significativo aqui no Nordeste, onde toda uma família está colocada nesse mesmo espaço. Na tela tem um fundo em tons pastéis, escrito como se fosse um quadro, né? Fundo branco e letras pretas. Rede social. E tem um balão, onde está escrito rede social aqui em casa é outra coisa. Então, esse é um elemento. Quando a gente está falando nessa questão dos letramentos digitais, desse diálogo multimodal, né, nesses atravessamentos de linguagens, trazendo a literatura, a gente pode encontrar a ideia de hipertexto, né? Que hipertexto, hoje a gente encontra vários artigos falando sobre isso, mas é algo que já vem desde a década de 60. Então, essa possibilidade desses atravessamentos, nessas interseções, é vista de uma maneira que a gente pode acessar o texto de uma maneira não sequencial, né? Não linear. Então, diante dessas especificidades, a gente pode fazer ao tempo todo escolhas. E isso no tempo real. Antes a gente precisava pegar, por exemplo, a barca, não sei quem lembra disso, a Barça, que era como se fosse uma biblioteca, onde com várias coleções de livros, para você pesquisar um assunto, era de fato um processo mais árduo. Entrando agora para o último eixo temático, o de formação docente, a gente usa aquela ideia de slide, né, com a busca desse eixo. E como assim? Como assim? Porque a gente está discutindo agora a formação docente. É uma temática bastante problematizada na academia sobre o que seria essa formação docente. Um professor ele já sai da universidade com conhecimentos e habilidades específicas para estar atuando na prática. Será que não seria um momento que a gente pudesse adotar uma perspectiva diferente? Mais na frente eu vou estar refletindo um pouco sobre esse conceito de formação docente. Enquanto pesquisadores, é importante a gente estar sempre referenciando o tempo que a gente está, né? O tempo, sobretudo nos atravessamentos históricos, políticos, né, sociais. E eu encontrei esse estudo dessa lente desse autor, que fala sobre a formação docente, acontece desde o ensino das primeiras letras, né, em cursos específicos. E aí, a gente já vê que existe uma estrutura para o que se pretende formar de professores. Mas a gente sabe qual era a realidade social dessa época, quem tinha acesso a esse tipo de letramento, né, nesse caso. Então, a gente sabe que é um pequeno recorte, mas é o que a gente tem de registro hoje. Caminhando na história, a gente também vê que no século XIX, com a criação das primeiras escolas normais, a gente vê um olhar para essa formação. Aí a gente pode pensar, hoje, qual é a lei que respalda e que elenca um pouco dessas diretrizes, né? A Lei de Diretrizes de Bases. A que a gente usa é a versão de 1996. Mas nas versões anteriores, tanto a de 61 quanto a de 71, a gente já via esse panorama colocado como registro. Mas o que a gente precisa destacar é que nesse período a gente estava vivenciando entre 61 e 71 o golpe militar. Então são coisas que a gente precisa ficar atento e ser reflexivo no que a gente está passando para os nossos estudantes também. E também isso reverbera na nossa forma de estar dialogando sobre o conhecimento, né? No slide aparece uma imagem de Paulo Freire segurando um livro vermelho, como se fosse uma armadura, e uma espada, só que em formato de lápis. E colocando
um lembrete que amar é um ato de coragem. Eu traria um reforço nessa fala, dizendo que para nós, né, enquanto professores, enquanto educadores, ensinar, além de ser um ato de coragem, também é um ato de amorosidade. Você precisa, como utilizando a lei de Paulo Freire, que a gente precisa entender que o nosso trabalho tem uma função social gigante, que a gente não possa esmorecer diante de tantos problemas. Pensando nisso, eu lembrei de um meme usado na pandemia, falando de quem era esse professor, né? Professor é agro, professor é tech, professor é pop, professor é tudo. Tá na escola, tá no WhatsApp, tá no plural, tá no Classroom, tá na aula. Professor é a indústria e a riqueza do Brasil. Aí eu disse, realmente, professor é tudo isso mais um pouco, mas a gente pode esquecer que, né, que o professor também é gente, né? Na terapia ocupacional, agora, utilizando essa lente, a gente vê que uma pessoa, ela pode ter vários papéis ocupacionais, né? Ele pode ser filho, pode ser professor, pode ser esposa, e aí a gente, quando fala de professor, parece que é apagado, né? E isso dessa pessoa é como se fosse só uma profissão. E aí eu concordo que a riqueza do Brasil também é uma força motriz potente, mas é preciso a gente se empoderar. Quem é esse profissional? Parece que todo mundo também pode estar discutindo quem é esse professor. O professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo. Sobre a instrumentalidade técnica da gente, a gente tem condições de, sim, explicar sobre o nosso trabalho. Então, foi pensando isso também que eu, junto à professora, né, Ivanda, que é minha orientadora, pensei em trazer um estudo com vozes desse professor diante do seu processo de trabalho. Então, corroborando esse contexto, eu trago agora a visão de Nova e de Nias, que fala que o professor é pessoa. E uma parte importante dessa pessoa é professor. Então, Nova, ele traz essa perspectiva dizendo que é importante a gente reencontrar esses espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo que esses professores se apropriem desses processos de formação e dar um sentido no quadro das suas histórias, né? O professor, ele tem condições de dizer e mostrar o quanto é criativo e potente diante desses atravessamentos sociais que a gente enfrenta. Nova, ele também traz uma discussão que a formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimento ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e reconstrução permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa e dar o estatuto ao saber da experiência. Queria destacar que aqui eu sou a favor, sim, da gente buscar o conhecimento teórico, mas o que a gente faz diante disso? Será que se a gente ficasse só com o que é discutido e problematizado na academia, não transpôs esses muros, né? O que é que a gente está fazendo, né? Qual é a contribuição social que a gente tem? E aí, Freire, ele também fala que não há docência sem discência. Ele também resgata isso, que ensinar exige rigorosidade técnica, que existe comprometimento em respeito, né, os saberes do discente. Então, tudo isso é algo que tem interseções do que a gente vem trazendo, né, ao longo dessa apresentação. Então, eu pensei, assim, de uma forma geral, quais são os pontos que, quando a gente está discutindo sobre esse temático, que me fez refletir? É que parece que existe uma maneira de fazer escola, mas que escola seria essa? Depois da minha explanação, o Esté vai trazer um pouco sobre esse locus, mas também, quando a gente fala escola, que cenário é esse, né? Num primeiro momento pode vir a questão das estruturas, ou então a falta dela, pode estar pensando em que processos de aprendizagem pode acontecer, e aí esse professor, quando ele tem uma referência sobre a sua identidade, ele vai criando as suas estratégias, né? E essas estratégias envolvem adaptações. Eu quero destacar que a adaptação seria essa
eu vou trazer um enfoque mais dessa adaptação didática, de adaptação como possibilidade de ensino. Né? De repente, a gente pode pensar agora tudo é tecnologia. A tecnologia já nos acompanha faz tempo. E a gente não pode trazer as nossas expertises, as nossas habilidades do presencial, da sala de aula, do quadro para a tela. Né? É preciso que a gente adapte e invista nesse conhecimento, pensando isso como possibilidade. Não é uma questão de endeusamento da tecnologia, mas de refletir, poxa, agora, por exemplo, a gente contou com o recurso, está contando com o recurso da interpretação de Libras, a gente pode estar utilizando vídeos, pode estar utilizando jogos, né, pela internet, tem jogos offline que você pode baixar, né? Jogos que não precisam de internet e, de repente, o aluno ele tem essa possibilidade de acessar em um outro espaço, não necessariamente na escola. Então, a gente pensar que nesse cyberespaço, né, trazendo agora a lente de Pierre Levy, a gente possa pensar o que é que a gente pode fazer. E aí, isso envolve o currículo, que se fosse destacar questões sobre o currículo, a gente passaria dias falando sobre isso, mas também que se a gente partir dessa perspectiva da transversalidade, da semiótica, a gente pode estar utilizando o currículo como uma oportunidade para os nossos estudantes, né, que têm condições de ser protagonista do processo de aprendizagem e para a gente se fortalecer enquanto rede, né, enquanto pares, e sair desse discurso minimalista. E aí eu trouxe para, já se encaminhando no lado final, não sei como é que está meu tempo, mas eu lembro que dessa perspectiva da gente estar contextualizando do ponto de vista social, eu lembro que na pandemia foi um processo muito intenso, não só por uma questão dos letramentos digitais, mas do ponto de vista emocional, social. A gente não pode mencionar, para mim, né? A gente não pode mencionar a pandemia sem estar destacando todas as implicações sanitárias que a gente teve nesse processo, inclusive também de nossos pares que nem puderam estar aqui hoje, né, como possibilidade de estar mostrando o seu trabalho. Mas aí a gente teve também experiências que deram certo, tiveram professores que conseguiram, né, ter a oportunidade. Não é que a gente faz assim, o professor conseguiu montar um canal no YouTube, ele é o super-herói. Ele é maravilhoso, porque isso requer habilidades específicas, como a gente já dialogou. Mas também tem outras pessoas que precisam de caminhos diferentes, né? Percorrem caminhos diferentes, e aí não conseguiram estar nas redes. Mas aí eu trago esse canal, esse professor de biologia, que ele já tinha há muito tempo esse canal, mas ele conseguiu potencializar através da pandemia. Então, ele tinha momentos de videocast lá, os alunos eles participavam ativamente do chat, ele fazia live, foi algo bastante positivo. Depois eu encontrei também esse podcast, que é a Sala do Professor. Tem o Google Sala de Aula, né? Tem essa interface aí, onde é uma possibilidade da tela para o educador, do ponto de vista assim, de organização. Você pode funcionar como um repositório de atividades, você pode atribuir notas. Então, a gente pode pensar que esse cenário da tela também pode viabilizar o nosso trabalho, certo? Nessa última imagem consta uma foto, né, um print da tela de uma rede social de uma unidade de ensino, que essa rede social, e a gente conseguiu utilizar ela como meio de comunicação na pandemia. A gente conseguiu que os alunos se aproximassem também de atividades do ponto de vista literário, a gente conseguiu que os alunos interagissem, e foi um espaço muito potencial na pandemia, que foi algo tão bem aceito que hoje está bem movimentado. Aí, nesses momentos, a gente vê que as pessoas podem adotar instrumentalidades técnicas diferentes, né? Isso envolve essa questão da formação docente,
também que cada um vai ter uma possibilidade de estar usando essas ferramentas. Veja, na imagem superior, na primeira imagem, a professora está utilizando o computador com webcam e está mostrando atividade. Na imagem abaixo, a professora já tem uma webcam melhor, tem um tripé. E na imagem seguinte, mostra que uma professora, ela trouxe um pouco dessa vivência prática dentro da sala de aula para a escola, mas ela aí teve alguns atravessamentos no percurso. Eu vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo para vocês verem que ela está explicando a história. Então, vejam só. Eu mostro para vocês todas as casinhas, não foi? Então, essa professora, vocês notam que ela teve um planejamento didático que foi pensado, que foi minuciosamente planejado, mas aí não conseguiu. Então, para a gente minimizar todo esse desgaste, que também é emocional, né, quando a gente está pensando no nosso planejamento didático, poderia ser minimizado através da formação docente. De repente, trazer o uso de um aplicativo nessa ideia pudesse ajudar ela, mas era o que tinha para aquele momento. Então, é muito importante a gente revisitar isso e também levar em conta as nossas experiências. Pensando nessas experiências, já caminhando para o final, eu trouxe essa vivência do mimeógrafo, que trazia algo mais sinestésico, o cheiro do álcool, daquele processo da manivela, a questão do desktop, do projetor. E hoje a gente vê que essas habilidades se dão muito maior, vamos dizer assim, no uso das redes sociais. No letramento destinado para quem usa o Instagram, por exemplo, é diferente do YouTube, e enfim. E iniciativas são criadas para a gente trazer um diálogo mais fluido entre a teoria e a prática, como esse exemplo daí, que foi feito, né, através de uma gerência regional de ensino, que mostra de filmes editados pelo celular. Os alunos usam. Será que todos sabem fazer o uso de plataformas específicas de edição de filme? Então, mas essa experiência foi maravilhosa, porque a gente conseguiu ter um termômetro na escola, encontrar sanfoneiro, cantores, rap, dançarinos, que a gente conseguiu estar direcionando outras ações na escola. Uma aluna mesmo surpreendeu em criar um rap em 10 segundos, porque precisava ter a palavra paz, respeito e educação. Então, foi maravilhoso. Hoje vou ficar devendo para vocês por outra questão do tempo. E essa experiência da amostra de filme também foi importante, porque a gente criou uma semana bem intensa na escola. Foi a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, a gente não ficou restrito com os estudantes público-alvo do atendimento educacional especializado. A gente motivou todos os atores na escola, até o rapaz que vendia lanche participou. Eles criaram uma oficina de tissuru, os professores regentes se engajaram, fizeram edição de filme, puderam vivenciar a questão da orientação e mobilidade, e até um estudante que cantava, ela se sentiu motivada a criar um poema diante de tudo isso que ela estava vivendo. Ela disse, posso apresentar? Claro, né? Incentivou bastante. Então, veja, que a tecnologia, junto com a formação docente, a literatura, a gente consegue ser muito potente enquanto agentes de educação. E aí, para finalizar, vou mostrar um trechinho desse recorte do YouTube, que é o filme de Elsa, né? Então, vocês veem que há uma janela de libras, a legendagem do filme, e eu não acho que vocês não estão conseguindo ouvir, é a questão da audiodescrição. Então, professores, para não estar só puxando sardinha para os professores dos anos finais do ensino fundamental, professores da educação infantil, por exemplo, poderiam estar pensando em estratégias como essa, para estar utilizando o mesmo recurso
com todos os estudantes de uma mesma sala, para eles entenderem da importância de uma interpretação em Libras, por exemplo, da legendagem ainda não, né? Porque eles estariam nos anos na educação infantil, mas entender quanto é importante a gente pensar nessa tecnologia também como ferramenta de acesso. E aí deixo sugestões desses aplicativos, dessas possibilidades pedagógicas, né? Você pudesse tirar print. Hoje com a tecnologia, você pode visitar museus, pinacotecas também, pode criar gráficos sem tanto desespero através do Google Forms. Estou usando bastante essa. Deixo sugestões também de movimentos artísticos literários que foram potencializados através do uso da tecnologia, como o Slam das Minas e o Slam das Mãos. Esse arroba é de dois artistas, né? A Carol Dalfarras e o Edinho Poesia. Vocês podem buscar na internet. E aí eu destaco que ninguém começa a ser educador, né, na certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce educador marcado para ser. A gente se faz educador na prática, na reflexão, sobre a prática também. Isso Freire, né, mostra com bastante destaque em todas as suas obras. E trago esse provérbio africano, destacando que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Ao lado, a imagem dos autores utilizados como referência sobre esses eixos temáticos, literatura, letramentos digitais e formação docente. E finalizo com reflexões, né, que a gente precisa pensar desse uso social da tela e na tela, na nossa forma de lecionar, mas também que é preciso que a gente pense através de uma nova lente, de uma nova mentalidade sobre esses processos de ensinar e aprender. Aqui estão as referências, mas quem ainda está nesse processo de transição, dessa perspectiva mais contemporânea, pode contemplar as referências colocadas nas telas a partir da BNT. Esse é meu e-mail de contato e muito obrigada. Gratidão, Ione, parabéns pela sua apresentação, né? Pela sua socialização das leituras, e agora a gente vai ter a mediação. Fica à vontade, tá, Roberto? Ione, ótima apresentação, parabéns, gostei muito. Foi muito pertinente e didático os pontos que tu mencionou, né, que tu trouxe para a gente. E realmente amar é um ato de coragem, e a nossa profissão exige isso, né? Exige amor e dedicação, e que a gente não esqueça que a gente possa cuidar mais da gente enquanto ser humano, né? Que a gente não se pode aí enquanto só profissional, mas que a gente também é ser humano. Muito bom, parabéns. Só lembrando, gente, que quem tiver alguma colocação pode deixar no chat, que ao final do bloco a gente vai fazer a discussão das dúvidas e dos levantamentos de vocês, certo? Então, mais uma vez, parabéns, Ione, pela apresentação. E dando continuidade à nossa sequência de apresentações, o próximo seminário, intitulado A Escola, a Literatura e as Mediações do Professor, os enfoques de Zilberman e Lajolo, será apresentado por Esther Cardoso. Esther Cardoso é mestranda no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, PROGEL, UFRPE, pós-graduanda em Literaturas Infantil, Juvenil e Brasileira pelo Centro Universitário Fracinete do Recife, a Unifafilho. É graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e graduanda em Letras Espanhol pela mesma instituição. É integrante do GPEL, Grupo de Pesquisa sobre Educação Literária, da UFPE também, e desenvolve pesquisas acerca da educação literária, literatura fantástica brasileira e hispano-americana, e também interessa-se nos estudos sobre ensino de espanhol como língua estrangeira. Ademais, atua como professora de língua portuguesa e língua espanhola no ensino básico. Esther, passo a palavra para você, boa apresentação. Obrigada, Roberto, pela apresentação. Antes de mais nada, eu queria saber se está dando para me ouvir direitinho. Porque eu estava com um probleminha aqui com o microfone. Beleza, eu vou apresentar aqui, gente, e depois que eu apresentar, qualquer problema que acontecer... Está dando um pequeno ruídozinho.
Tá melhor agora? Acho que melhorou. Tá, qualquer coisa vocês me avisem, porque eu tô com um probleminha com o microfone e eu vou apresentar e não vou conseguir mais ver. Qualquer coisa vocês me sinalizam pelo microfone, tá? Vou apresentar aqui. Tá dando para ver a tela? Sim. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a professora Ivanda por essa proposta, né, que nos foi feita de fazer um seminário no final da disciplina, né, fazer esse evento. E, como já foi falado no início, que é tão importante a gente abrir as portas da pós-graduação para a comunidade acadêmica, né, como um todo, para divulgar o que é que está sendo pesquisado, o que é que está sendo discutido. Então, parabéns pela iniciativa e também parabenizo os colegas, né, da comissão organizadora que toparam a ideia do evento e em tão pouco tempo aí conseguiram organizar de uma maneira espetacular. Pois bem, como o Roberto falou, o título da minha apresentação é sobre a escola, a literatura e as mediações do professor a partir dos enfoques de Zilberman e Lajolo. Para iniciar, eu trouxe aqui 2 trechos de 2 canções. A primeira é da artista Flaira Ferro, que vai dizer o seguinte: no contra-ataque da guerra, arte. Ou seja, em meio a tantas represálias contra a educação, contra a arte, contra a cultura, né, como um todo, eu acredito que o acesso à arte, a partir do acesso à arte de uma maneira geral, é que ocorre as transformações, né? Então, é a partir do acesso à arte como um todo que a gente torna mais crítico e que a gente começa a questionar, né, certas organizações da nossa sociedade. E também eu trouxe um trecho da canção Comida, dos Titãs, em que eles vão dizer o seguinte: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Ou seja, além desses direitos tidos como essenciais, como comida, vestimenta, uma moradia, essa música ela é quase um protesto aí, dizendo que a gente tem direito a também diversão, a gente tem direito à arte e à literatura, né? Por que não? E a partir desse trecho, né, aí nos leva à reflexão posta por Antônio Cândido no Direito à Literatura, em que justamente ele vai defender essa proposta de que a literatura ela deve ser encarada como um bem essencial, deve ser encarada como um direito, né? E ele vai trazer esse trecho em que ele diz o seguinte: a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Ou seja, tendo em vista que esse papel da literatura, de trazer essa cota de humanidade, de ser considerado uma necessidade, vale a pena refletir sobre como é que a escola tem abordado a literatura. Então, eu trago aqui os enfoques de Regina Zilberman e Marisa Lajolo, trouxe aqui alguns dados biográficos sobre as autoras. Ambas elas são referência na literatura juvenil e também possuem diversas obras sobre o ensino de literatura, sobre a educação literária, sobre a história da leitura. Aqui são algumas obras que foram utilizadas, né, para essa apresentação: Escola e Leitura, Velha Crise, Novas Alternativas, A Formação da Leitura no Brasil, livro de Lajolo e Zilberman. Esse livro aqui ele é muito bom porque ele vai trazer um percurso da leitura no Brasil. Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, da Marisa Lajolo, e A Função da Literatura na Escola. Bom, para início de conversa, né, cabe a gente refletir sobre qual é o papel da leitura na escola, né? Qual é a relação entre ensino
e literatura. E aqui eu trouxe uma citação da Zilberman, que ela vai dizer o seguinte: em seu longo percurso no decorrer da história do Ocidente, o pacto da literatura com a escola foi gerenciado a cada época por senhores diversos, religiosos, políticos, pedagogos, todos, por sua vez, vinculados ao poder. Ou seja, por muito tempo, a literatura ela esteve relacionada com o poder. Diga-se de passagem que até hoje, né, em muitas situações. E se a gente for fazer um resgate histórico, no Brasil, por exemplo, desde o período colonial, o ensino de literatura ele esteve arraigado a práticas religiosas, à família, ao poder econômico e político, né? Então, eram os jesuítas, no período colonial, que detinham o conhecimento literário e que eram os grandes responsáveis por transmiti-los a uma parcela da população, que era justamente a parcela que detinha o poder. Né? Então, desde o início, a literatura ela é marcada por esse propósito religioso, por esse propósito político. Né? E a gente sabe que havia muita censura também, não eram todas as obras que poderiam ser lidas, e nem era todo mundo que podia ler. Né? E aqui eu destaco que a partir do século XVIII e século XIX, começaram a ocorrer algumas mudanças significativas no sistema escolar, ou seja, uma iniciativa de democratização do ensino, né, ampliar o acesso ao ensino. E a Zilberman vai dizer o seguinte: que o letramento ele deveria atingir todas as camadas da população, mesmo as mais pobres ou rurais, vinculadas mais fortemente à cultura oral. Porém, o que é que acontece? O que estava em jogo era menos a universalização da educação. O interesse principal não é tipo, vamos oferecer a educação para todos, democratizar a educação. Mas o que estava por trás era mais a preparação de um público consumidor para as novas formas de comunicação e expansão. Então, a gente tem aí um interesse em fundo capitalista, né? E aí, a Zilberman vai destacar que nem sempre a alfabetização e o conhecimento da literatura eles caminharam juntos, porque a ideia era letramento para todos, mas a literatura que era considerada elevada, né, que estava mais atrelada ali às leituras clássicas, né, não era para todos, era para um grupo específico. Então, apesar dessas iniciativas de democratização do ensino, ainda prevalecia um ensino conservador, né, marcado por essa valorização de letras clássicas da história da literatura. Então, principalmente para pessoas do sexo masculino e procedentes dos grupos no poder. Então, a leitura ela passa a ser uma prática relevante nessa sociedade moderna e capitalista, mas repleta de contradições. Por quê? De um lado, a leitura ela era considerada como um caminho para a emancipação intelectual, só que a gente já sabe que não é para a emancipação intelectual de todos, enfim, desses grupos aqui, né? E, por outro lado, a leitura também era considerada como algo perigoso, né? Principalmente para o público feminino. A leitura literária, ela propiciava ideias de liberdade, né? Então, tem essas contradições. O terceiro ponto é que a escola ela passa a ser grande responsável pela aprendizagem da escrita e da leitura, e especificamente da difusão da norma culta e do cânone literário. Então, o primeiro ponto para a gente refletir é se historicamente a escola ela se tornou esse espaço que carrega essa maior responsabilidade pela aquisição tanto da leitura quanto da escrita, mas muitas vezes ela apresenta essa escolarização precária por diversos fatores. Como é que a gente vai ter um bom desenvolvimento na leitura? E é a partir desse ponto que Zilberman vai falar no texto A Escola e a Leitura em Crise, que a crise na leitura, ela reflete uma crise na escola. Ou seja, acho que muitos de vocês estão na sala de aula, acho que é um questionamento de todos nós, e como é que a gente vai realizar um bom trabalho com a leitura com tantos problemas que a escola enfrenta, né? A gente sabe que são diversos problemas, desde falta de estrutura, falta de remuneração do professor,
falta de material. Então, como é que a gente vai realizar um bom trabalho com a leitura literária se falta muitas vezes o básico, né? O segundo ponto é que a escola tem interpretado a tarefa de ensinar a ler de modo mecânico, o que nos leva ao terceiro ponto, que aprender a ler não nos torna necessariamente um leitor. Ou seja, a escola ela tem duas possibilidades. Ela pode aproximar o estudante da leitura, de fato transformando ele num leitor literário, ou pode cada vez mais distanciar o estudante da leitura, né? E o que é que seria essa leitura mecânica, né? Seria aquela leitura que visa responder fichas de exercício, aquela leitura fragmentada, muitas vezes presente no livro didático, a ideia de reconhecimento de um código. Só que para eu me tornar um leitor literário, não me basta reconhecer o código, né? O processo de leitura está mais relacionado a um hábito, a criação de um hábito, né? E um quarto ponto que a autora traz é que o livro didático, muitas vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, né? E muitas vezes ele serve como um depósito de informações e exercícios, ele exclui a interpretação e exila o leitor, ou seja, ele, ao invés de servir como um suporte, na maioria das vezes ele vai ditar as regras ali do ensino de literatura. E o que é que acontece com esses 4 pontos? É que o texto literário ele desaparece. A gente não consegue enxergar que o texto literário trabalha com o texto literário em si em momento algum, certo? E aí, assim, como é que a gente vai evitar essa crise na leitura, né? E aí Zilberman vai destacar que, primeiramente, é preciso resgatar a leitura, recuperando o seu teor revolucionário, ou seja, essa leitura que eu trouxe lá no começo, né, definida por Cândido, que é essa leitura crítica. O segundo ponto é recorrer à literatura, e não a fragmentos da literatura, não sobre a vida do autor, a história da literatura. É realmente ir para beber ali na obra literária em si, né? Então é preciso compreender também que o ato de ler também ele é uma apropriação da realidade, que é outro ponto importante. E é urgente o contato do estudante com a obra literária. Aqui uma citação da autora em que ela vai dizer o seguinte: se a literatura, que é a literatura de ficção, na sua globalidade, que deflagra a experiência mais ampla da leitura, sua presença no âmbito do ensino provoca transformações radicais e por isso mesmo são imprescindíveis. Bom, aqui é uma parte que eu acho que quase todo mundo, deixa eu beber um pouquinho de água. Eu acho que quase todo mundo já escutou no curso de letras que o texto literário, ele não é pretexto. E esse é um texto da Marisa Lajolo, da década de 80, e o título do texto é isso: o texto não é pretexto. E ela traz algumas postulações que estão desse lado aqui. Só que aí depois ela vai revisitar esse texto e vai questionar algumas dessas postulações do primeiro texto dela da década de 80. E ela vai dizer o seguinte: na primeira versão, ela diz que o texto ele não é pretexto para nada. Não se deve utilizar a literatura para ensinar gramática ou inculcar valores morais e éticos. Existe aí a autonomia do texto, o texto por ele mesmo, e a leitura é algo individual, né? É uma ação individual e solitária. Só que aí, no novo olhar, né, acerca desse ensaio, a Marisa Lajolo vai destacar que não tem como trabalhar com a leitura na escola sem levar em consideração as questões ideológicas, históricas, linguísticas e discursivas de um texto. Não é que eu vou pegar um texto literário e vou reduzi-lo a um conteúdo gramatical ou até mesmo um conteúdo matemático. Mas também eu não posso ignorar todas essas questões ideológicas e históricas que estão desenvolvidas no texto, né? Então, ela vai dizer que é a partir do texto, no contexto de sua produção, de sua circulação e de sua leitura, que deve ocupar-se a escola.
pois talvez os equívocos de trabalhos escolares com o texto residam no apagamento desse contexto. E aí ela vai concluir no final do texto que, verdade, o texto ele não é pretexto. Né? Eu não vou reduzir o texto a um conteúdo X, mas a gente não pode esquecer que ele é contexto. Né? Aqui algumas reflexões que ela traz, que diz que nessa nova versão, né, do ensaio dela, que ela vai dizer que não acredita nessa autonomia do texto, nem na solidão, nem no caráter individual da escrita e da leitura. E ela diz assim, que aprendi que no texto inscrevem-se elementos que vêm de fora dele e que os sujeitos que se encontram no texto, autor e leitor, não são por individualidade, são atravessados por todos os lados pela história. Então, é uma relação dialógica, né? Bom, aqui a gente chega numa problemática, né, de meus alunos não gostam de ler. E agora? O que é que a gente faz? Não tem mais jeito, acabou, o que é que acontece? Então, a autora ela parte de 3 perguntas. Primeiro, seus alunos realmente não gostam de ler? Porque é muito comum a gente escutar, né? Os jovens não gostam de ler hoje em dia, é um desinteresse, é só rede social, celular, o dia todo. Mas a gente já parou para pensar, será que realmente eles não gostam de ler? Esse é um ponto para a gente pensar. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, assim, meu Deus. Eu comecei a dar aula, né, ir para a sala de aula muito jovem. Eu acho que minha primeira experiência foi com 19 anos, né? E certa vez eu estava numa aula de literatura, no ensino médio, e eu percebi na minha aula de literatura que eu estava repetindo práticas de quando eu era estudante, né? E eu comecei a perceber que a aula não estava tão interessante por um acontecimento. Eu estava no meio da aula de literatura, e aí tinha uma aluna que ela estava com um caderno, assim, tampando a visão dela, e atrás desse caderno tinha um livro. Então a aluna ela estava na aula de literatura, lendo outra coisa do interesse dela. E foi nesse momento, eu lembro, na época eu fiquei, acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado aqui. Então, eu acho que é importante, e o que acontece também, que na nossa trajetória docente é assim mesmo, a gente nem sempre vai acertar, a gente comete erros e acertos, e assim a gente vai seguindo, né, e avançando. Mas aí, nesse momento, eu lembro que me marcou muito, eu fiquei pensando, eu acho que o problema talvez não esteja necessariamente em dizer que eles não gostam de ler, eu acho que eu estou cometendo alguma coisa de errada aqui, realmente eu estava. Mas, enfim, então eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar, né, realmente meus alunos não gostam de ler? Outra coisa, o que é que os nossos alunos estão lendo? É muito importante a gente prestar atenção no que os nossos alunos estão lendo, né? Não ir com aquele olhar de julgamento, né, de valor. É importante a gente prestar atenção no que eles estão lendo, justamente para buscar dialogar com eles, né? A partir dessas leituras que eles realizam de livre, espontânea vontade, para poder, assim, apresentar outras possibilidades, outro leque de leitura. Eu acho que aí entra muito o papel do professor como mediador, né, de estar atento, ter esse olhar sensível para as práticas de leitura dos estudantes e poder também apresentar outras possibilidades. E é possível aprender a gostar de ler, né? Ou é só isso, meus alunos não gostam de ler, aquela questão, é só isso, não tem mais jeito, acabou e boa sorte. Os alunos não gostam de ler, é isso, acabou. Então é possível aprender a gostar de ler, e para a Lajola ela vai dizer que para gostar de ler literatura é preciso aprender. Ou seja, aprender a ler é criar um hábito. Como é que eu vou fazer uma coisa que não me ensinaram? Né? Eu chego lá na aula, o professor me pede para eu ler, sei lá, a Moreninha. Leia a Moreninha e me entregue um resumo. Como é que eu vou ler determinados textos se eu nunca tive um contato? A gente sabe que muitos dos nossos alunos, né, eles vivem uma realidade em que não tem nenhum exemplo de leitor em casa. Muitos não têm sequer livros para consumir em casa. Então, como é que eu vou fazer algo que eu não aprendi e não me ensinaram? Então, vale aí a reflexão. Então, a autora ela vai trazer algumas propostas, né, para a literatura na escola, né, sobre
a presença da literatura na escola? Primeiro, ela vai dizer que a escola toda e cada professor em sua classe precisa incluir a leitura em seu projeto pedagógico, ou seja, a leitura, a prática de leitura na escola não é algo exclusivo da disciplina de língua portuguesa, é algo que é um trabalho conjunto de responsabilidade de toda a escola. O segundo ponto é que a escola ela não pode ter como padrão uma leitura mecânica e desestimulante. Ao contrário, a escola pode e precisa tornar seus alunos capazes de uma leitura abrangente, crítica e inventiva, ou seja, a leitura ela não pode estar presente na escola com o objetivo de fazer uma prova, por exemplo. Eu vou ler para fazer uma prova. Eu vou ler porque eu tenho que apresentar um resumo que muitas vezes são copiados da internet, né? Eu vou ler porque essa obra ela cai no vestibular X, né? Então aqui a autora ela traz alguns conselhos, né? Esse trabalho da leitura na escola. Primeiro que é preciso mobilizar a escola. A escola precisa de livros diversos, de diferentes temas, de diferentes tamanhos. Seria interessante todos, né, da comunidade escolar desenvolverem um projeto de leitura, não jogar só nas costas do professor de português também, apesar que a gente sabe que a gente toma a frente aí dessas iniciativas, mas é um projeto de todos. É preciso que toda a comunidade escolar ela tenha acesso aos livros. Os livros eles não são feitos para ficar na estante levando poeira e nem escondido. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu já me deparei em contextos em escola pública e a biblioteca ela servia mais de almoxerifado do que uma biblioteca. E os livros que chegavam na escola, eles eram guardados num armário na direção, um cadeado deste tamanho. E aí eu perguntei, por que esses livros não estão na biblioteca? E aí o que me responderam foi que os livros novos que chegavam, de todos os tipos, ficavam na direção por precaução, para que não sumissem, para que não roubassem. E quando o professor de língua portuguesa quisesse trabalhar, ele pegava e devolvia. Então a gente sabe que existem escolas que têm projetos de leitura, que têm uma biblioteca ativa, mas infelizmente ainda é muito presente, muito comum, escolas com essa realidade, né, em que os livros eles têm que ficar escondidos, têm que ficar protegidos, porque a biblioteca pode servir como um almoxerifado, né? É preciso que toda a comunidade escolar planeje e desenvolva atividades específicas de leitura para todos os alunos, e todos os dias são dias de leitura, mas pode haver dias especiais. Ou seja, a comunidade escolar como um todo pode organizar ali no seu planejamento pedagógico eventos que envolvam aí a leitura. Então, como uma feira de livros, um sarau literário, exposição das obras dos estudantes. Então, existem inúmeras possibilidades. Aqui, especificamente sobre a leitura na sala de aula, eu trouxe essa citação aqui porque eu achei um conselho valioso da Marisa Lajolo, em que ela diz o seguinte: que antes de planejar atividades de leitura para seus alunos, lembre-se de como você lê. Recorde sua história de leitura, evoque a maneira como você se iniciou na leitura e como lê hoje. Vivemos todos lendo diferentes tipos de texto, lendo em diferentes situações, lendo com diferentes finalidades. Então, eu achei isso aqui um conselho maravilhoso para a gente sempre lembrar quando a gente for pensar nas nossas atividades de leitura. E aqui, desse lado, são algumas estratégias, né, algumas propostas que a autora traz para a leitura no dia a dia, ali na sala de aula. Primeiro, ela diz que é importante estabelecer um horário semanal de leitura, 30 minutinhos ali para ter esse momento, para discutir a obra literária, organizar o espaço para a leitura, ou seja, onde é que essa leitura vai ser realizada? Como é que ela vai ser realizada? Vai ser naquela estrutura bancária, onde os alunos ficam em fila? Vai ser em círculo? Vai ser no chão? Vai ser uma leitura feita na biblioteca, no pátio da escola, no jardim da escola? Como é que vai ser o espaço dessa leitura, né?
leia para os seus alunos. Ela destaca que é importante o professor ter essa prática de ler para os alunos, essa leitura em voz alta, essa leitura performática, né? Trazer essa performance de leitura para os estudantes. Incentive que todos sejam leitores, com momento de leitura em voz alta, em dupla, em grupos, de maneira individual, né? Então, trabalhar a leitura de diferentes formas, incentivar os alunos a registrar suas leituras, expressando suas opiniões, suas críticas, seus sentimentos. Então, é uma estratégia interessante essa de registrar as leituras, e aí o professor pode solicitar um diário de leitura, ou se não, vamos fazer um jornal da escola, vamos colocar nossas impressões num Padlet, por exemplo, no Instagram, enfim. Bom, diante dessas reflexões, né, vale a pena pensarmos, afinal, qual o papel do professor, qual o nosso papel como professores de literatura, professores de língua portuguesa, né? Então, primeiro, os professores, eles apresentam textos literários a fim de provocar novos interesses nos alunos, multiplicar suas práticas de letramento e formar em cada estudante um leitor crítico do mundo. Ou seja, é importante a gente estar atento às leituras dos nossos alunos, às práticas de leituras que eles já têm, atentos ao contexto dos nossos estudantes, para, a partir desse contexto, a partir dessas práticas de leitura que eles já têm, a gente apresentar novas possibilidades, provocar novos interesses, né? Então, acho que esse é um dos pontos principais. E também mediar o contato do aluno com o texto, né? Esse é um papel importante do professor, fazer essa mediação a fim de que o aluno ele consiga observar os elementos estéticos do texto. E outro ponto que eu achei interessante, que a Lajolo traz, é que os alunos que têm professores que gostam de ler de verdade e que acreditam na leitura, têm mais chances de também gostar de ler. Porque eu acredito que seria muito difícil a tarefa de formar leitores literários se eu não gosto de ler. Ou se eu, pelo menos, não acredito na leitura. Então, acho que seria bem difícil, né? Bom, aqui agora, gente, eu vou trazer para vocês um recorte da minha pesquisa do mestrado, que é sobre a literatura fantástica pernambucana e a formação de leitores literários, certo? Então, eu vou apresentar um recorte dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora e de uma sequência didática, uma proposta didática. Então, vamos lá. A pesquisa, né? Por que, primeiramente, trabalhar com fantástico? Vamos começar daí. Então, a pesquisa ela parte do pressuposto de que o fantástico ele envolve o leitor numa atmosfera, por ele envolver o leitor nessa atmosfera de suspense, estranheza e de necessitar essa participação do leitor durante a narrativa, existe essa potencialidade de fomentar a imaginação, a curiosidade e a criatividade do estudante. E também porque a pesquisa parte dessa hipótese de que é muito comum o fantástico ele estar presente nas práticas de leitura dos jovens, como livros, mangás, também filmes, séries. Então, a gente parte dessa hipótese, certo? E por que trabalhar com a literatura fantástica pernambucana? Então, a ideia de trabalhar com a literatura fantástica pernambucana é por conta desse diálogo entre literatura e o imaginário popular, né? Essa relação entre literatura, história e memória. Então, o objetivo é propiciar a leitura de narrativas da obra Na Escuridão das Brenhas, essa que está aqui, do Roberto Beltrão, estabelecendo um diálogo entre literatura, história e memória. Para quem não conhece o Roberto Beltrão, ele é jornalista, mas também ele é um escritor recifense, né? Ele é o criador do Recife Assombrado, acho que vocês conhecem, é um projeto que está em atividade desde os anos 2000. E o objetivo desse projeto é justamente a divulgação da literatura fantástica atrelada ao imaginário popular pernambucano. E aí o autor ele tem algumas coletâneas de contos
né, das histórias de assombração daqui de Pernambuco. Em 2013, ele lançou a primeira edição de Na Escuridão das Brenhas, e agora, recentemente, ele acabou de lançar uma obra, e acho que essa obra aqui, A Geografia dos Sítios Insanos. Então, saiu do forno agorinha, recente. Então, vale a pena conferir, dar uma olhadinha, conhecer aí esse projeto. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe uma proposta didática, gente, bem resumida por questão do tempo, mas aí vamos ver se eu consigo explicar direitinho. Vamos lá. Primeiro, a ideia aqui é de 2 encontros, a princípio, e num primeiro momento, né, trabalhar com esse projeto, as assombrações pernambucanas na sala de aula. O primeiro momento, o professor iria apresentar o projeto aos estudantes e ativar os conhecimentos prévios, ou seja, conhecer dos alunos, perguntar o que é que eles conhecem dessas histórias de assombração em Pernambuco. Né? Então, esse seria um primeiro momento. E, em seguida, a leitura do conto A Curva das Cruzes, que está presente nessa obra, Na Escuridão das Brenhas, a fim de refletir sobre os elementos narrativos e os fatos tematizados no texto, certo? Então, nesse primeiro momento aqui, o professor ele poderia aproveitar para fazer essa leitura em voz alta, e aí ele poderia utilizar, por exemplo, de criar toda uma atmosfera, uma ambientação para envolver os estudantes nesse momento de leitura, ou seja, vou abaixar as luzes, desligar as luzes, deixar a luz mais baixa, vou colocar uma sonoridade, assim, uma música de fundo, né? Então, poderia ser um momento até para remeter aquelas práticas que a gente tinha antigamente, né, que era muito comum das pessoas se reunirem para contar histórias mesmo na frente de suas casas. As pessoas se reuniam para contar histórias de assombração. Então, esse primeiro contato poderia ser o professor lendo esse conto para os alunos. E, claro que trabalhando o livro, trabalhando aspectos da capa, durante a leitura, fazendo pausas, gerando hipóteses. Então, seria esse primeiro contato com o texto. Depois desse momento, num segundo encontro, possivelmente, seria a hora da exposição dos conceitos da narrativa fantástica, as suas origens e as representações na literatura. Então, uma exposição dialogada. Então, primeiro, a gente tem o contato com a obra para depois refletir sobre a narrativa, sobre essa modalidade em si, né? E, por fim, a apresentação do autor aos estudantes, para conhecer outras obras, o projeto do autor. Em um terceiro encontro, eu trouxe aqui a proposta de uma viagem por um Recife assombrado. E, para mim, aqui, nesse momento, existe a possibilidade de fazer uma atividade interdisciplinar entre a disciplina de língua portuguesa e a disciplina de história, né? Um trabalho entre essas duas disciplinas. A partir do conto que foi lido, os estudantes eles poderiam refletir sobre o contexto histórico que permeia a narrativa, porque é uma narrativa que se passa aqui em Pernambuco, né? E também estabelecer conexões entre o texto com a história do Recife. Então, seria interessante uma proposta de conhecer quais são os lugares assombrados do Recife, a partir de relatos, a partir de notícias, de fotografias, documentários. Para quem não sabe, Recife é considerado uma das capitais mais assombradas do Brasil. Então, conhecer, apresentar aos alunos a Cruz do Patrão, a Praça Chora Menino, a história da emparedada da Rua Nova. Então, apresentar esses contextos históricos. Então, seria essa possibilidade de uma atividade interdisciplinar nesse terceiro encontro. Num quarto encontro, seria um momento que o professor iria utilizar mais 3 contos da obra, e os alunos, a proposta é que eles fossem divididos em grupos para fazer a leitura, a discussão dos contos e, em seguida, socializar as percepções sobre as narrativas. Então, aqui entraria o papel do professor como mediador durante essa exposição para demarcar os traços do fantástico, né? E essa atividade visa proporcionar aos alunos diferentes visões sobre o texto fantástico, esperando que eles absorvam as possibilidades interpretativas que permeiam a representação do sobrenatural na literatura. Então, aqui a gente já pode observar 2 práticas de leitura diferentes. Aquela primeira, em que o professor ele vai ler para os alunos,
e aqui uma leitura coletiva, uma leitura em grupo, né? No quinto encontro, teríamos a leitura de mais um conto e a proposta de uma roda de conversa, onde os alunos eles iriam expor suas impressões sobre o narrador, os personagens, o tempo, o espaço, de como essas características do texto elas concorrem para que os acontecimentos presentes na narrativa suscitem o sobrenatural. E também solicitar aos alunos a elaboração de um conto no qual constem elementos típicos do fantástico em diálogo com o imaginário pernambucano. Num sexto encontro, né, na culminância do projeto em si, seria realizada a leitura dos contos produzidos, que é muito importante, porque muitas vezes o que acontece? A gente acaba solicitando a produção de algum texto, o aluno faz o texto, entrega a gente corrige, acabou. E é isso. E aqui a proposta é que esses contos eles fossem compartilhados, né, depois de uma reescrita, esses contos eles fossem lidos. A ideia de uma exposição das histórias fantásticas criadas, então a gente tem aqui a proposta de que esses contos eles poderiam ser expostos nos corredores da escola, por exemplo, para que outras pessoas da comunidade escolar pudessem ler, né, essas obras criadas pelos estudantes. E também tem a outra proposta que esses contos eles poderiam também ser reunidos em um livro, né, na criação de um livro direcionado à comunidade escolar. E aí a escola, tendo em vista que o trabalho com a leitura é um papel da escola, né, em conjunto, então a escola poderia organizar um evento para o lançamento do livro, né, criado pelos alunos, e poderia fazer todo um evento na biblioteca da escola, né, em conjunto com a biblioteca da escola também, e poderia ser um momento para distribuir os exemplares, fazer uma sessão de autógrafo, né, poderia ter outras atividades também, como rodas de leitura, contação de história, exibição de curtas-metragens, enfim. E outra possibilidade também seria a publicação dos textos em uma página da internet criada pela turma. Mas a ideia é divulgar essas produções. Aqui também são outras possibilidades de atividades que o professor podia fazer, né? A exibição do filme Recife Assombrado, propor aos alunos que fizessem entrevistas com pessoas mais velhas, familiares, a fim de conhecer relatos assombrados da cidade e colher informações para a construção de seus contos autorais, produção de curta-metragem, curtas sobre as assombrações pernambucanas. Então, são várias possibilidades, né, de trabalho com a literatura fantástica na sala de aula. Aqui foi só um recorte que eu trouxe para vocês, está bem resumido, mas a ideia, no geral, é essa. Aqui, gente, já caminhando para finalizar, eu trouxe algumas indicações, né? O primeiro é um curta-metragem que eu gosto muito, que se chama Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo, que é muito bonito, está no YouTube, né? Disponível no YouTube, e que vai falar justamente sobre essa relação, né, que a gente tem com o texto literário. E aqui é a indicação de um curso de curta duração. Esse aqui que eu fiz se chama Infâncias e Leituras. Está disponível no Itaú Social. Eu achei muito interessante. Mas lá também nessa plataforma vocês encontram diversos outros cursos. E aqui são as considerações finais, que a literatura ela é catártica e libertadora. E por esse motivo que existe tanto medo do objeto livro, né? Por isso que a literatura muitas vezes ela nos é negada, né? Porque existe esse medo de que as palavras elas se movam, de que as palavras transformem, né? Então é justamente por esse caráter humanizador, tanto pessoal e social, por essa essencialidade, né, da literatura em nossas vidas, que ela, sim, deve ser considerada um direito humano, né, como o Cândido destaca, que deve ser assegurado. E a escola, como uma instituição de maior importância na formação de leitores literários, ela deve proporcionar o contato com o texto literário, a fim de formar leitores críticos e não leitores
mecanizados naquela leitura mecanizada, né? Então, as aulas de literatura, elas não precisam ser desinteressantes, elas não precisam ser repetitivas e não precisam ser previsíveis. É o nosso papel como professores mediadores de ampliar os horizontes dos estudantes a partir de diferentes obras literárias. Então, esses foram alguns pontos, gente, que eu queria trazer para vocês. Aqui estão as referências, tá? E, basicamente, é isso. Muito obrigada pelo espaço de compartilhar as minhas leituras. E é isso, gente. Obrigada. Esther, querida, parabéns pela sua apresentação. Quanta riqueza, né? Que ideias lindas nesse percurso didático aí que você está propondo. E muito bom que você já articula também com a sua pesquisa no âmbito do mestrado, muito importante, né? Muitos compartilhamentos significativos aqui que nós temos aí nos 2 seminários. Roberto, fica à vontade para a gente fazer a mediação e depois a gente dá um intervalozinho. Esther, ótima apresentação, parabéns, foi muito bom. É muito interessante a forma como você aborda a temática e os pontos, né, dos autores, e é importante a gente ressaltar que as disciplinas de leitura reflexiva e de leitura crítica são extremamente importantes, né, para que essa relação escola-leitor seja efetivada de modo a agregar o conhecimento, levar os alunos a refletirem sobre determinados pontos, né? E também a proposta que tu trouxeste de atividades interdisciplinar também é muito rica para a construção desse conhecimento, né, repassado na teoria pelo professor em sala. E eu acredito que sair de sala também é pertinente para que o conhecimento dos alunos eles sejam ampliados, né? Então, mais uma vez, parabéns, muito bom, apresentação muito boa. E agora nós chegamos ao final do primeiro bloco de apresentações. Eu gostaria de saber se alguém teria alguma pergunta, algum comentário sobre o assunto das palestrantes. Agora é o momento da gente discutir, da gente perguntar. Esté, fique à vontade, minha querida. Esté? Não estamos ouvindo você. Eu acho que ocorreu um problema com o Esté. Acho que o microfone dela não está pegando. Alguém mais teria alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta? Manuela, pode falar, minha querida. Olá, boa tarde. Eu queria parabenizar, né, as meninas, né, Ione e Esté, e queria só fazer um comentário sobre a apresentação de Esté, parabenizando, que foi muito organizado nessa proposta dela didática, muito, assim, legal, com muitas ideias, assim, eu já fiquei anotando aqui, né, para quando futuramente eu estiver de volta na sala de aula, eu já aplicar. Queria dizer também, Esté, que o teu trabalho dialoga muito com o meu também, com a minha pesquisa, né, também na área da literatura fantástica. Me identifiquei naquela hora que você falou de quando estava dando aula de literatura, aí quando viu tinha um aluno que estava com um livro, não foi isso, lendo, na aula de literatura, ele lendo um livro que não tinha nada a ver com a tua aula, e assim, já aconteceu isso comigo também, era um livro de Percy Jackson, aí foi quando eu abri os olhos e falei, não, peraí, eu tenho que ler Percy Jackson, eu tenho que saber o que danado é esse que esse menino tá achando tão interessante nesse livro, e aconteceu, eu li, né, fui dando continuidade lá à saga, e aí a gente abriu lá uma roda de leitura onde cada um começou a trazer as suas leituras, e isso foi muito rico. Eu achei muito importante você trazer isso, porque muitas vezes a gente vai ter que partir daquilo que eles estão lendo para poder trazer leituras um pouco mais densas para eles, né? E o Fantástico é um caminho muito massa para isso. Eu falo isso também por experiência própria, né? De sala de aula, não estou no momento em sala de aula, mas quando estava, você falando do seu projeto com as Assombrações do Recife, né? De Beltrão, e eu me lembrando do meu projeto do PIBID também, onde eu tive a oportunidade de levar Beltrão
lá para os meninos do PIBID, levei ele para lá, tive muito contato com ele na época, eles leram a obra de Beltrão, assim, interagiram, assim, a gente fez, assim, vários trabalhos muito, muito legais, assim, essa coisa da assombração, como você falou, né, o Recife como a cidade mais assombrada, né, do Brasil, é uma coisa que permeia muito a nossa mente, né, o imaginário, e adolescente, né, em criança, adolescente, é, gosta disso, né, não só a criança, mas acho que todo mundo, né, gosta né, daquilo que trabalha com o imaginário, que trabalha com nossas raízes também, e é só isso mesmo, Estel, eu queria só parabenizar, viu, o seu trabalho, foi muito legal, e que você continue, que você possa também levar, né, isso para a sua prática, né, de sala de aula, que você tenha essa oportunidade. Parabéns. Obrigada, Manu. Alguém mais gostaria de comentar? Eu só gostaria de destacar, né, o diálogo entre os dois seminários, nessa perspectiva da gente buscar sempre articular as conexões dialógicas entre a literatura, a linguagem, a educação. Então, a perspectiva que Ione trouxe, uma perspectiva de diálogo também com a cultura digital, com os letramentos digitais, e a necessidade da gente estar pensando a formação docente nesse processo, e a Esther, que apresenta aí bem numa perspectiva da formação de um professor mediador de leitura, resgatando também a importância da gente valorizar a produção literária nossa, né? Então, trabalhar a literatura que está tão próximo, e muitas vezes os alunos não conhecem, os professores não conhecem. Então, assim, parabenizar vocês, é sempre um momento de muitas aprendizagens, de muitos compartilhamentos, daí a necessidade da gente ter esses momentos, esses encontros, para que vocês socializem suas leituras, suas pesquisas, seus objetos de pesquisa no campo do projeto, que é tão importante. E eu estou vendo vários estudantes também aqui, né, da linha 1, da linha 2 do projeto, estudantes da licenciatura em letras, modalidade à distância, que vão iniciar no PIBIC, que já estão aí, com certeza, absorvendo muitas ideias que estão sendo colocadas na tarde de hoje. Gratidão. Eu acho que se ninguém tiver mais nenhum comentário nesse momento, Roberto, acho que a gente pode, né, fechar esse primeiro momento para a gente dar um intervalozinho, porque o NASCES, também agradecer a participação do NASCES e toda a equipe do NASCES que está sempre acompanhando a gente, o NASCES também, e nós precisamos tomar um cafezinho, um intervalozinho de 10 minutos.